Olá, pessoal! Esse é o podcast com o Unicast, bate-papo semanal sobre os temas da vida cristã na universidade. Fala, pessoal! Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horário que você está ouvindo aí a gente. E cá estamos em mais um dia, mais um com o Unicast. E sei que vocês não estão acostumados a me ver por aqui mais, sei lá, faz um ano que eu não venho aqui dar um oi para os universitários e cá estou eu enchendo vocês novamente com mais um bate-papo. Eu estou aqui, para alguns que não me veem faz tempo, eu sou a Jess Pavanello, trabalho aqui em Ministério Pão Diário, junto com os universitários, e hoje estou aqui para conversar com uma bênção de um convidado sobre uma maturidade espiritual e outros conteúdos que vão surgir aí na nossa conversa. Assim eu espero, porque ele é uma bênção. Quero ouvi-lo. Estou curiosa para ver o que você vai trazer aqui para a gente, né? Então, para você que não faz ideia do que é o Comunicast, está ouvindo pela primeira vez, nós somos um podcast aqui dos universitários de Ministérios Pão Diário. Nós trabalhamos vários temas, conversamos com vários universitários, líderes, e você pode acessar esse e outros conteúdos direto lá no Instagram do Pão Diário ou do Comunicast, do couni.conexão universitária, também no YouTube do Conexão Universitária. E nós temos um aplicativo com todos os conteúdos gratuitos de vários materiais, recursos para você utilizar no seu grupo, ou quem sabe utilizar aí na sua célula na igreja. Tem muitas pessoas que entram em contato solicitando material para a célula, é muito bom poder ajudar vocês. Então aqui estamos, espero que você seja edificado com esse bate-papo. E eu gostaria que o convidado de hoje, que está aqui, se apresentasse, falasse quem é você, o que você faz da vida, qual é a sua igreja, de onde você fala. Fale tudo e mais um pouco. Oi, Jess, eu sou André Daniel Heinck, sou autor destes livros aqui atrás, pela Thomas Nelson Brasil, Os Outros da Bíblia, Aqueles da Bíblia e Nós e a Bíblia, e recentemente lançado também pela Thomas Nelson Brasil, este aqui que é o Atlas Ilustrado da Bíblia. Eu sou batista. A vida inteira fui batista, continuo batista. Meus filhos serão batistas, ainda são muito novos, não foram batizados ainda. São predestinados ao batismo. Fazem parte, né, da aliança que levará a isso, né? O batista não usa muito a palavra predestinação, né? Gostei. Mas... Obrigado pela explicação, já de início, não usamos. Não usamos muito, né? Embora alguns usem, mas não muito. Então, mas sou batista, né, desde sempre, e batista CBB, inclusive. Sou membro aqui em Florianópolis, né, falo de Floripa, sou membro da primeira igreja batista em Florianópolis, onde eu sou também professor de EBD. Que mais? Bom, sobre minha formação, eu fiz 2 faculdades, a primeira em desenho industrial, sou designer há mais de 30 anos. Todos os livros seus publicados foi você mesmo que desenhou e Então, ilustrou? sim, todos eles são minhas capas e diagramação. Eu faço a diagramação e a capa, entrego a arte final. Se precisar ir na boca da máquina ajudar a calibrar, eu posso ir. Mas as gráficas não deixam mais designer lá. Então, e também o Atlas, né? O Atlas eu fiz, inclusive, todas as ilustrações, mapas, diagramação interno, material completo, né? Então, por causa dessa primeira formação que é do design, né? Eu sou designer na área gráfica, né? Fiz a minha habilitação no desenho industrial, foi em programação visual. Então, me especializei muito em marcas, identidade corporativa, trabalhei muitos anos em posicionamento de produto e desenho de embalagem também. E também ilustração, né? Como tinha muita embalagem, trabalhava bastante também com ilustração. Embora eu não seja assim um grande ilustrador, mas assim o suficiente para essas obras eu tenho. Depois eu fiz uma Inclusive segunda da faculdade. Capa. Inclusive das capas, sim, né? das capas e tudo mais, né? Então essa Cara, muito bonito. é uma Parabéns. parte obrigado. É a parte mais divertida, digamos assim. Eu fiz uma segunda faculdade, depois fiz licenciatura em História, então pela URGS em Porto Alegre. Então me formei em História e depois disso
eu fui para mestrado e doutorado na Faculdade Zeste, só que na área de teologia, com ênfase em história das teologias e das religiões. Uhum. Então, no fim das contas, nas minhas publicações eu acabo misturando todas essas áreas, né? Então Sim, o que é muito bom. eu junto o design com a história e a teologia, e isso tudo dialoga dentro das minhas obras, né? Então esse é o que eu faço, o que eu trabalho, né? Atualmente o que eu mais tenho me dedicado em termos de tempo é a escrita mesmo, né? Escrita e produção literária. Mas eu também dou aula, né, em seminários, às vezes, geralmente como professor convidado, né? Então, Uhum. atualmente eu dou aula de algumas disciplinas do seminário Servo de Cristo online e, eventualmente, também Seminário Batista Mineiro. Fui já uma vez, vou outra vez agora. O pessoal da Assembleia de Deus me chama muito também. Os pentecostais me adoram, não sei por quê. Eu nem levanto as mãos, assim, pra ter uma ideia. Não, mas ó, você Mas, falando a esse respeito, eu sou de origem pentecostal, vou ter que falar para você. E realmente a escola bíblica, aquilo que se trabalha dentro da Assembleia, é muito nessa vibe de conferências de escola bíblica, congresso, né, no caso. E eles gostam muito de fazer estudos da palavra. E se você ainda trabalha o que você trabalha nesse nível de cuidado, né, com o design, o conteúdo textual e histórico também dele, nossa, faz uma diferença absurda. Lembro de fazer até competição na escola bíblica sobre essas coisas. sim, Então, os concursos bíblicos são clássicos, né? Eu cansei de ganhar concurso bíblico na minha vida, né? Tempo de olha aí. adolescente, jovem, né? Sempre levava uma Nossa. medalha embora dos congressos e acampamentos e tal. Então, então é Não, isso. mas isso. Então tá. Sabendo de tudo isso a seu respeito, hoje nós iremos conversar um pouquinho sobre esse devocional aqui do Maturidade Espiritual. Aqui dentro dele, na verdade, o tema em si é trabalhar esse tópico de Jesus sendo mestre e senhor, né? Esse livro aqui fala sobre vários pontos, né, da vida e maturidade espiritual de modo geral. Então ele começa falando de dons e, tudo aquilo que nós vivemos dentro da maturidade e crescimento. Quando nós estamos conectados com Cristo, a tendência realmente é a gente ter realmente todos esses dons e fruto do Espírito. E nesse momento aqui, ele está começando a falar um pouquinho mais sobre a vida de Jesus especificamente, então, Jesus como essa pessoa que é mestre. E ele sendo nosso mestre, nós também revelamos isso na nossa vida, né. Por vezes, nós assim, como você, né, você tem toda essa formação e você ensina, você ministra na vida de outras pessoas. Mas isso não é para ser algo que você se vangloria com isso. Isso é uma honra, na verdade, poder ministrar e tocar o coração de outras pessoas ao redor. E isso nos leva, eu penso, né, porque eu também sou muito da academia, eu sou de letras português e inglês, e quanto mais a pessoa tem um doutorado, uns títulos, a tendência de muitos desses doutores é aparentar um certo egocentrismo, né, tipo, é o rei do universo. Dentro da minha área de letras ainda é um pouquinho, parece mais um ego, assim, meio inflado em relação a eu sei o modo correto de me comunicar, o resto do universo que aprenda. Como se realmente fosse difícil para as outras pessoas expressarem textos. Vejo muitas pessoas que às vezes não escrevem ali na lateral nossa, porque tem receio de cometer erro, até parece que o pessoal que se formou não comete milhões de erros, mas não tem a ver com isso, né. Então existe um certo ego inflado, assim, em relação a isso, mas eu quero saber dentro da sua área, antes da gente se aprofundar nesse texto especificamente, né. Vem cá, isso acontece com o povo de design? Isso acontece com teologia, com história? Ou não, todo mundo é mais tranquilo, é só letras mesmo, que o povo tem um ego inflado em relação ao ao ensino, né. Eu também estudo teologia, então eu também vejo que existe Hum, um certo eguinho ali, ó, tipo se tiver ser humano, tem ego, então não adianta, né? Onde tiver um ser humano se em foco nisso aí, nesse caso tudo sempre é em relação ao humano, sempre vai ter a situação do ego, né? Isso não adianta, uhum, qualquer área vai ter essa competitividade, né, seja no sabemos mais. design, seja na história, seja mesmo na teologia, isso aí Uhum. vai acontecer o tempo todo, né? Faz parte do jogo. Sim, é bem ruim, na verdade, o quanto Bota a ruim gente vai nisso. exatamente. Mas você
eu entendendo que nós somos realmente chamados ao serviço e servir ministrando a vida das pessoas com esse ensino, né? Eu gostaria que você com compartilhasse conosco o que você pensa a respeito disso, de Jesus ser o mestre, ser chamado de mestre, ser chamado de Senhor, ele ser o mestre dos mestres. Que explicação nós podemos encontrar para isso, né, primeiro, antes da gente falar do dom mesmo, disso que flui por meio de nossas vidas, né? Primeiro de Jesus ser chamado de mestre e de Senhor. O que você pensa a esse respeito, André? Tá, vamos primeiro à questão do mestre, tá? A gente tem que lembrar, assim, que quando você olha o Antigo Testamento, você não vai ver muito essa figura do mestre lá, ensinando. Se tu tiver observar direitinho, o primeiro que vai aparecer ali vai ser Esdras, que já é final do Antigo Testamento. Antes você tem profetas, por exemplo, tem escola de profeta, você tem líderes em sentidos diversos, mas essa figura do mestre, de alguém que orienta, que ensina alguma coisa, não está aparecendo lá, né? Mesmo Esdras não é ainda o típico clássico, porque ele está mais enquadrado na figura do escriba, aquele que pega o texto bíblico, faz uma exegese e explica para o povo. Então, em Esdras é a primeira vez que isso aparece no Antigo Testamento e a Bíblia inteira. Mesmo Jesus, ele não faz isso. Jesus não é um cara que abre a escritura e explica ela para o povo. Ele está fazendo outra coisa ali, que é diferente. Né? Não é um ensino sistemático da escritura, ele está fazendo um outro processo. Então, o que ele está fazendo, na verdade, por incrível que pareça, é mais parecido com o que os filósofos gregos faziam, né? Os mestres. Essa coisa da escola, de um mestre com discípulos ao redor dele e ele ensinando alguma coisa, isso vem do mundo grego, isso não é no mundo judaico. Então, no mundo grego, você tem lá o Sócrates, você tem o Aristóteles, o Platão, e aí, como é que ele funciona? Ele sentava e conversava com os discípulos e ensinando para eles vários aspectos, num diálogo, né? Numa conversa. E aí, a partir dessa influência grega, helenista no mundo judaico, você vai começar a ter a formação desses grupos em que tem um mestre ensinando determinado número de discípulos, né? Sim. Você tem discípulos no Antigo Testamento, mas é discípulos de profetas, é outra situação, é que ele vai ensinar a ter um contato direto com o divino, entrar em êxtase mesmo, assim, eles saíam do ar, né? E a palavra fluía através deles. Não é o que acontece nesse ensino, é outra coisa, né? Então, nesse ensino de Jesus, ele vai fazer mais ou menos o que esses mestres do mundo helenista faziam e que os judeus tinham assimilado, já tem na época de Jesus as escolas ali de Gamaliel, Hilel e Sim. tal, né, que Paulo menos menciona, eu estudei aos pés de Gamaliel. Então essas comunidades que eram geralmente onde ao redor da casa desse mestre, então as pessoas iam até lá e aprendiam com ele, ficavam 1 ano, 2 anos, 3 anos, ou sei lá, muito tempo estudando, né? Então existia esse compartilhar de uma vida com os seus discípulos, e Jesus faz mais ou menos isso. Só que Jesus tem uma grande diferença em relação aos outros mestres que já existiam na Judéia. Jesus, ele é um mestre itinerante, ou seja, ele não fica fixo no mesmo lugar, ele não está lá em Nazaré e as pessoas vêm a ele para aprender como eram os mestres. Ele é um mestre meio fora da curva, porque ele sai viajando, ele chama os discípulos e os discípulos viajam com ele. E aí ele vai Então isso não era costume antes. Não tinha essa figura. Claro que tinha outros, tinha pregadores, tinha um monte de coisa. Mas essa figura do mestre que não funciona parado, estático no lugar, mas está em movimento, essa é uma grande diferença, uma grande inovação de Jesus em relação a outros mestres do seu tempo, né? Ou da antiguidade em geral mesmo. Então Jesus tem esse caráter itinerante, ele vai ensinando e aí você vê os seus discípulos mesmo variando. Ele tem o grupo principal ali dos 12, mas ele vai ter eventualmente 70, de repente às vezes multidões. Então ele tem um processo muito orgânico de lidar com isso. E Sim. nesse ensino de Jesus, a gente percebe que tem uma questão fundamental, que ele não está apenas ensinando alguma coisa para as pessoas. Jesus está compartilhando a própria vida dele, né? Sim. Ele está vivendo junto com as pessoas, ele está dormindo, comendo junto com eles.
Eles estão Uhum. vendo ele no caminho, no andar. De certa Uhum. maneira, né, a gente vê um reflexo do que já tem lá nos Salmos, né, ou nos Provérbios, não me lembro agora. Ensina o teu filho no caminho em que deve Que andar. deve Quer dizer, andar. não é você dizer, ó, vai e faz isso. Quer dizer, você está caminhando e o filho vai aprendendo na caminhada olhando você. Sim, Então Jesus faz um pouco muito disso, assim, né? Quer dizer, ele ensina pelas palavras, mas as palavras estão refletindo um modo de vida e um comportamento. É o que ele está sim. fazendo. Um estilo, né? Você percebe Então, ali que. exato. Então, assim, o fato de Jesus sentar à mesa com os pecadores e comer com eles é isso em si já uma demonstração física e palpável daquilo que ele está anunciando, que o reino de Deus chegou. Né? Então, se eles aguardavam um Messias no qual o banquete do vinho é abundante na mesa, em todas as pessoas em comunhão, Jesus está vivendo literalmente isso. Né? Ele vai lá nas bodas de Caná e multiplica o vinho. Ele está lá na casa do Zaqueu e está tomando vinho e comendo com um pecador. Né? E ali e vai na casa né, inclusive daqueles que eram oposição dele. Ele vai na casa dos fariseus. Né? Sim. E lá acontecem coisas. Então, Jesus é esse mestre que está em convivência plena e constante com essas pessoas. E nesse sentido ele está ensinando, não apenas como mestre, mas como senhor, como rei, como tudo mais, um modelo absolutamente distinto das formas humanas de tratar isso. Né? Não é uma Sim. transferência de conhecimento, é um compartilhamento de vida. Né? Esse é o sentido do ministério do Mestre Jesus. Né? Uhum. Mas você percebe que também esse é destacado como um dom, né? As pessoas que têm esse dom de ensinar, de passar à frente isso. No caso, na vida de Jesus, esse é o exemplo de mestre que deveríamos seguir, e não só passar um conteúdo dentro de uma sala ou dentro de um espaço ali e não viver ele. Eu acho que isso também tem muito a ver com aquilo que se apresenta no Novo Testamento em relação a você ministrar coisas saindo da sua boca e na sua vida ela não ser verdade, porque a sua palavra em ambientes é uma, mas quando as pessoas convivem com você, ela não acontece, não existe verdade naquilo que você está ensinando com sua boca, né. Então a sua boca diz uma coisa, mas a sua vida, quando as pessoas entram nela, elas percebem outra coisa, né. Acontece muito com muita gente no caso, né, muitos que realmente estão ensinando, mas não vivem isso. E se realmente Jesus é o mestre dos mestres, e a gente percebe que isso, poxa, é um dom que está ali, tem pessoas que têm essa facilidade de ensino, de levar à frente, mas na vida não está sendo vivido, meio que não fez sentido. Eu vejo isso principalmente porque muitos usam de justificativa, né, "Não, quem tem que ensinar a palavra são os pastores, os líderes, mas todo cristão, seguidor de Jesus Cristo, pode e na verdade vive isso, né, vive esses dons em sua vida de poder ensinar outros a caminhar com Jesus também. Senão só alguns poderiam ser discipuladores, né, porque o mestre é Jesus, mas não haveria nenhum tipo de discipulado efetivo acontecendo na vida. Por exemplo, uma vida familiar, né, o pai conduzindo seus filhos, né, eles não poderiam ser conduzidos pelo pai da família, teria que ser conduzido pelo pastor, porque não teria esse dom de ministrar na vida dos seus filhos, teria que só aquele que prega. Não sei se fez Talvez, sentido o meu comentário. sim, sim, eu acho que só talvez a palavra melhor para a gente definir o ensino no sentido bíblico, assim, do mestre que ensina, a melhor palavra que nós usamos é discipulado. Né? Que Sim. a gente acaba, acho que às vezes separando o ensino de discipulado. Então parece que o ensino ele é uma atividade cerebral no qual você deve transferir uma série de conhecimentos e o discipulado é o É. andar junto. Mas não, o ensino Uhum. é um andar junto. Né? Ele, Sim. ele, ele faz parte disso porque o próprio professor, com o tempo a gente vai entendendo isso. Né? O professor aprende mais do que o aluno. Porque Hum. a gente, quando você ensina, você
vai fazendo processos cognitivos em que você tem que organizar o pensamento para explicar algo para alguém. Nesse processo você compreende e Sim. aprofunda a tua própria experiência de aprendizado. Então, sempre que alguém me pergunta assim, nossa, eu queria saber coisas como tu sabe. Cara, começa a ensinar, Me velho. ensina. Tu tem que ensinar alguém, tá? Tu tem que passar para alguém, tu tem que pegar esse que tu aprendeu, formalizar de algum jeito e passar adiante. Então, esse processo de ensinar, ele é um processo que envolve um aprendizado constante, né? Tu sempre aprende novo, porque quando você vai e manda para o aluno, e às vezes as perguntas são ainda mais importantes, né? Quando ele devolve uma pergunta, e uma pergunta difícil, aí você começa a testar as tuas hipóteses, começa a testar, entender melhor esse processo e ver as nuances disso, né? Uhum. Então, Poxa, eu tenho que concordar 100% com você, né? Porque eu dando aula, eu ministrando alguma aula, por exemplo, a gente já deu aula no ensino médio, ensino fundamental e precisei também dar na faculdade. Quando a gente está ministrando aquele conteúdo, meu Deus, como a gente tem que estudar aquilo, como tem que tirar tudo o possível de perguntas e possibilidades, e a melhor parte é quando o aluno vem com uma pergunta que você não imaginou que viria e que você não faz ideia como responder e não tem resposta. Você olha assim para ele, não sei, eu descobri, eu vou ter que pesquisar mais. Então, acaba que realmente, né, se você quer ter, poxa, você é uma referência no ensino e está apresentando esse conteúdo muito bem, é porque eu estou realmente estudando. Estou me aprofundando nele e eu não sei as respostas, não sei trazer respostas para isso, mas eu sei que se eu me debruço nisso, estudo sobre isso, é possível que eu entenda um pouco mais. Eu tenho que dizer que às vezes falta didática para alguns professores, porque eles ficam quase lendo um slide e eu fico assim, professor, faz de outro jeito, eu não estou conseguindo entender. Mas aí, justamente, tem a ver com esse professor, ele tem interesse de que o outro aprenda. Essa pessoa que está ministrando e que está, por exemplo, um discipulando. Se você está discipulando alguém, você tem interesse que aquela pessoa mude alguma área da vida dela, certo? Se você tem interesse que aquela área seja aprendida e mudada, né, a pessoa pare de mentir, pare de fazer coisas, sei lá, estou usando um exemplo meio abstrato de mentira e verdade, por exemplo. Se você quer que a pessoa pare de fazer aquilo, você tem interesse de ensinar algo prático mesmo para que aquilo mude. Mas alguns professores não têm só essa didática de mudar a metodologia, né? Poxa, não está funcionando desse jeito, eu vou aplicar outras metodologias até ver qual funciona melhor para essa pessoa que está ouvindo. Então, também temos esse problema da didática envolvendo o ensino. Vai dizer que, né, você pode estudar muito, mas didática é um negócio. Somente para isso aqui é um canal para universitários, né? Na universidade nós temos um problema, principalmente nas federais, né? É mais sério nas federais, Sim. porque muitos, não digo assim todos, tá? E talvez nem muitos, mas alguns professores, eles Uhum. querem, na história, por exemplo, eles querem ser pesquisadores de história. Eles não querem ser É. professores. E não existe pesquisa de história no Brasil. Não existe, tá? O que existe Uhum. é financiado pelo Estado. Não existe uma única faculdade privada que invista na pesquisa histórica. Isso não existe no Uhum. Brasil. Então você depende exclusivamente das federais para poder fazer pesquisa histórica. Só Uhum. que, para entrar na federal, você vai ser o quê? Você vai ser professor. Então você tem lá as cargas que você tem que dar aula. Então tem professor que odeia dar aula de história, mas que dá porque é isso que sustenta a pesquisa histórica, que é o que ele queria fazer no final das contas, né? Então, Uhum. então às vezes você encontra as pessoas que dizem, pô, esse cara não podia ser professor, né? Não podia estar dando aula, porque ele realmente odeia esse negócio aqui. Agora, por outro lado, você tem professores absurdamente excelentes, né? Eu lembro lá Sim. em Porto Alegre, na URGS, o professor Rivair Macedo, que dava na época história medieval, hoje ele trabalha muito com África. Ele era um professor que não fazia chamada, né? Ele não tinha chamada. Ele ignorava completamente chamada. E a aula dele era absolutamente lotada das 6h30, que começava da noite, né, da tardinha, até as 10 da noite, e ninguém arredava pé do início ao fim da aula dele. E a aula dele era basicamente uma palestra sensacional, assim. Ele falava e dialogava com os alunos do início ao fim.
e você não arredava, você passava o tempo todo anotando. Tu saía com 10 páginas anotadas no caderno de preciosidades que ele largava. Então você vê assim que realmente aquilo que eu estava falando de dom, né? Tem professor que você olha que Sim. realmente ele recebeu este dom de Deus de conversar e ensinar algo. E esse ensinar sempre envolve um diálogo, é uma conversa, né? Nossa, exatamente. Aproveitando que você ia chegar em Jesus sobre mestre. Então, Jesus, entendendo, bem, Jesus tem todos esses dons e ele viveu de maneira plena isso. Porém, ele também não foi, né, como ele veio aqui para nos ensinar também isso, ele nos ensinou a buscar isso no Senhor, né? Poxa, desenvolver esse dom de ensino é conversar com o nosso Pai, né? Se aprender mais sobre isso e como transmitir isso para outras pessoas. Eu vejo muito isso, todos os dons, todo o fruto, tudo aquilo tem a ver com estar conectado à videira verdadeira, estar conectado com Deus, estar conectado constantemente com Ele, e isso se manifesta através, por meio, né, de nossa vida com esse contato constante com o Senhor. Isso prolifera. Eu acho que é bem possível a pessoa realmente desenvolver qualquer um desses dons, porque todos eles, biblicamente, estão ancorados em Jesus, na pessoa, em Deus. E se nós estamos conectados a Ele, isso flui em nossas vidas. Jesus nos deu esse exemplo, mostrando, ó, eu conectado a Ele, estou manifestando tudo aquilo que meu Pai é de maneira plena. Então, eu olho dessa forma para esse dom, para o ensino, para você ser mestre. Então, a pergunta que eu tenho e que eu queria, né, conversar mais um pouco com você é justamente se eh, poxa, se realmente a gente pedir isso, isso virá até nós, ou realmente a gente vai desenvolver isso nesse relacionamento com Jesus. O que que você pensa com tudo aquilo que você já viveu aí em relação a mestre, e pensando também no próprio exemplo de Jesus, porque a gente tem que falar de Jesus sendo Senhor também, né, porque ele não é só mestre, é Senhor. Podemos falar do Senhor daqui a pouco, então. Assim, essa questão, eu levo essas questões assim sobre o dom que Deus deu de talento e tal, eu levo bem de boas, assim, sabe? Eu não sou alguém que fica. Eu nunca fui alguém que ficou assim clamando a Deus por esse ou aquele dom. Eu meio Paulinho da Viola, né? Foi ele, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. É porque assim, o Deus te deu um dom, ele vai se manifestando em você meio que naturalmente, né? Então eu tinha lá meus 14, 15 anos, o pessoal na igreja já identificou e já diz, ó, assume uma classe de EBD aí, porque ajudar o professor tal para ir aprendendo, porque tu tem as manhas, né? Então devagarinho você vai assumindo as coisas e fazendo, sabe? Esse processo, a gente aprende no processo, é fazendo, né? Conforme você vai fazendo, Deus vai capacitando, sabe? Eu acho que Uhum. para mim funcionou muito assim, ó, me deu vontade de fazer tal coisa, eu vou e faço. E não é um método muito ortodoxo, eu vou dizer, ser sincero assim, mas eu funciono muito assim por esse ímpeto, sabe? Por exemplo, eu publiquei esses livros todos e fiz um atlas aqui inteiro que é totalmente ilustrado, é, apenas porque me deu vontade de fazer. Eu tenho vontade de Uhum. fazer. Então, agora, se vai dar certo lá no final, vai virar outra coisa, eu não sei dizer. Esse Atlas já é a terceira edição. Eu estou fazendo isso desde 2000, mais ou menos, que eu estou desenhando e fazendo mapas. E a primeira publicação foi em 2005. A segunda edição foi 2018 e essa aqui eu refiz do zero ela, porque agora eu estou em outra fase, em outro entendimento, em outra. Melhorei a minha qualidade também como designer, como ilustrador, e aí eu resolvi refazer o Atlas inteiro do zero. Isso tudo eu fiz apenas porque me deu vontade de fazer. Então, agora, a editora olhar, achar fabuloso e querer publicar, e aí os leitores olharem e cair nas graças do leitor, aí é um outro processo do qual eu não controlo. Eu não tenho É, a menor sim, possibilidade de dizer que isso vai ou não dar certo. Então eu entendo sim. muito assim, né, que a gente tem essas vontades, esses arroubos em nós, e eu entendo muito como o Espírito Santo dirigindo essas coisas também, né? A gente Sim. ora pela É vontade de no Deus. serviço, né, no serviço à igreja A também. gente ora muito pela vontade de Deus. Ah, Senhor, o que que eu vou fazer no teu reino? Bom, para começar, a Bíblia tem um monte de coisa que ele já mandou tu fazer.
né? Você tem que orar, você tem que ler a Bíblia, você tem que ser, sabe, Disciplinas fiel à tua espirituais. família, você tem que, né? Você tem um monte de coisa que a Bíblia já diz que é para fazer. Agora, especificamente essa questão do dom, cara, segue aquilo que você tem vontade de fazer, aquilo que você gosta de fazer, É. sabe? Às vezes eu tenho uma cisma, assim, na área até acadêmica, quando diz, tem que haver um distanciamento do pesquisador com o objeto de pesquisa. Claro, o distanciamento é uma necessidade, é uma ferramenta metodológica necessária para você ser o mais neutro e isento possível na tua pesquisa. Sim, Mas não no sentido de. Mas não existe a possibilidade da isenção total, porque você gosta da coisa que está pesquisando. Se eu fosse sim. totalmente isento, eu ia ter que fazer uma pesquisa na área de, sei lá, química, que eu odeio. Vou ter que fazer, sei lá, pesquisa na área de física, que eu abomino, sabe? Então, aí sim eu vou ser isento, porque eu detesto, mas ainda assim eu não vou ser isento, porque eu odeio, né? Eu odeio. Então, a Não, isenção ela não não existe. existiria isenção. Então, assim, a questão, assim, nossa, eu acho que é fundamental a gente prestar atenção naquilo que, né, aquilo que faz o nosso coração bater mais forte. Sim, Então, essas coisas já são indicativo de Deus meio dizendo, cara, eu já te dei uma vontade por esse lado aqui. E eu acredito que o crente é dirigido pelo Espírito Santo. Só que às vezes não é sim. um anjo que aparece na tua frente Não, uma luz que vem. e uma luz que brilha, e diz, agora, André, você trabalharás nos próximos 8 meses no Atlas que você vai, né, dominar o mundo e vai ser E essa bênção área, ó. esta área. Não é nada disso, sabe? Não é assim que funciona, né? Poderia ter dado Uhum, completamente errado. A editora recebeu esse cara, isso aqui é uma droga, não quero publicar. Pronto, paciência. uhum. Mas é que é Já assim, era. né? Lá no Rio Grande do Sul tem uma expressão maravilhosa que é assim, é no andar da carroça que se ajeitam as melancia. Sabe o que acontece? Bota lá na Já carroça as ouvi. melancia em cima, elas ficam amontoadas, e aí a carroça vai balançando, passando os buracos, e as melancias vão se encaixando e vão entrando assim. Então a vida é assim, sabe? Então Sim. você vai tendo essas vontades e vai e faz. E quando você percebe, pô, cara, isso aqui é um negócio que anda bem, as pessoas estão se sentindo abençoadas, investe nisso, sabe? Vamos ser melhor. Aí tem que Sim, ter humildade, assim, de entender que você não está pronto nunca, né? sim. Você está num processo. Então, é, um parente meu aí que insistia para mim, cara, olha, por que não vai fazer um mestrado lá na Este, cara? Tem a tua cara, Este. Tem a tua cara, vai lá que tu vai gostar. Daí, vou investigar. Fui lá e fiz e não deu outra. Fechou todas, né? Então é um processo muito passo a passo, gradativo, que você. É isso que eu entendo como você andar na dimensão do espírito, sabe? Você nunca sabe exatamente qual é o próximo passo, mas você vai e dá esse passo no escuro sem saber se vai dar certo ou não. É Deus que vai Uhum. julgar isso tudo e Fé. vai extrair aquilo que vai servir e não vai servir. E você vai, Sim. cara, vai embora, sabe? Monta no alazão e segue o baile, sabe? Que vai, sabe, em algum lugar vai chegar. Porque antes Sim. de tudo, assim, a gente tem que entender que a gente tá lidando no mundo que Deus nos lançou com uma série de propósitos, mas Ele não nos contou a história toda. Ele nos chama para andar em fé. E andar em fé significa isso mesmo, sabe? Eu não saber exatamente como eu estou indo e para onde eu estou indo. Então, nesse sentido, a gente vai. Isso. Como humano, a gente é dependente da aprovação de Deus ou não, né? Sim. E Ele não vai nos contar tudo. Então, Eu aceita, vejo, supera. eu vejo esse ponto, assim, sabe, sobre o que você falou agora, tipo, ir andando e descobrindo. Muito em relação ao seu contato com Deus e saber, poxa, você sabe que Ele é bom. Conforme você vai se conectando com Ele, tendo um relacionamento profundo com quem Deus é, você percebe, poxa, Ele é bom. Então, eu vou dar o próximo passo. Se eu for perder a perna, Ele vai dar um jeito, porque Ele é bom, Ele sabe o que Ele está fazendo. Então, se aqui realmente eu der esse passo e eu sei que ele é bom, eu tenho fé no caráter de Deus, se eu dou esse passo, se as coisas dão errado, ele sabe e ele vai conduzir. Eu sei que é um pouco desesperador se olhar, nossa, eu quero ter o controle de tudo. Não dá, Deus tem controle de tudo. Você tem que confiar nele, que tem o controle de todas as coisas boas, ruins, péssimas que vão acontecer no percurso da sua caminhada e que por você não ver, você não sabe o resultado dessas coisas ruins ou não, né. Eu tô na terceira faculdade, e quando eu terminei a primeira, eu olhava e falava: "Cara, pra quê, né, essa primeira?". Fui até o fim, peguei o diploma, mas ela não fazia sentido naquele momento.
e eu fui para outra área. E eu ficava assim meio: "Poxa Deus, não entendi, qual foi? Por que que eu fui para essa área?". Mas hoje vendo, o quanto eu tenho de envolvimento com essa área, só depois, entende, muito tempo depois eu percebi que aquele percurso ele foi necessário para muita coisa que eu vivo hoje, que são, tipo, 10 anos depois. Ex- Exato, eu tenho, por exemplo, às vezes me pergunto se por que que eu troquei de área, né? Eu larguei o design e fui para a história. Cara, eu nunca larguei o design. É verdade. Eu nunca larguei a história, né? Eu faço design ainda hoje. O pessoal me pede encomenda, campanha disso, de missões, por exemplo, lá do Rio Grande do Sul que eu faço até hoje. Me encomendam marca seguido, desenho alguma marca, capa de livro. Eu faço projetos de design como eu sempre fiz, eu não parei de fazer. Que agora estou com um foco maior em outras coisas, mas eu continuo fazendo. Todas essas áreas, na verdade, somaram na minha vida. Né? Eu nunca deixei Exatamente. de ser o designer, eu nunca, hoje eu sou um cara, eu me considero um historiador, mais ou menos, assim, e um teólogo, mais ou menos, né? O que eu sou para valer é O design. teólogo mais ou menos. Então, o que, apesar de alguns acharem grande coisa, mas não é assim, sabe? Eu não tenho assim por exemplo, se eu pegar o universo dos ilustradores no Brasil, eu não sou um grande ilustrador, entendeu? Não tem, Uhum. não é uma coisa. No universo dos designers, eu não sou um designer de ponta, assim. Pegar o universo agora dos historiadores, nem de perto, assim. Sou um cara que tô no meio. Pegar o universo dos teólogos, também não sou um cara de ponta. Agora, eu não conheço ninguém que junte as três, entendeu? É, Aí tem você, e esse por ponto isso, muito importante. e por isso que sai um Atlas assim, porque Uhum. justamente eu consigo dialogar os três juntos. Então você enxerga um propósito, poxa vida, trabalhei 20 anos na área do design, escritório e me incomodando muito, assim, com bucha, sabe? Problema mesmo, assim, sério. E urgências e tal. E aí você vai, pô, cara, foi um sofrimento aquilo lá. Mas aí você Uhum. olha, pô, cara, esse sofrimento todo moldou um cara de casco duro que aguenta encarar fazer um projeto né, uns projetos desse tamanho. Sim. Então essas coisas todas a gente vai olhando para trás, vendo, cara, as coisas têm sentido. Assim, e um pouco a gente constrói o sentido também olhando para o passado e vendo o que cooperou e não cooperou. Mas é isso, sabe? A gente tem que, com o Uhum. tempo, né? Eu agora tô com 52, então eu já tenho vida o suficiente olhando para trás para saber que as coisas às vezes não são, que as coisas são mais soltas do que a gente imagina, assim, o que eu quero dizer com isso? Que a gente deve se estressar menos com São mais aquilo que a simples, né? gente. As coisas são mais simples. A gente deveria se estressar menos, assim, com que, ai meu Deus, o que é que eu vou fazer ou não. Sabe? Pega e Uhum. anda, vai, É. vai, né? O lema lá da Dora, né? Continue a nadar. Esse é o, Nó. é a Gostei grande dessa mensagem. referência. É a grande mensagem desse filme, que é maravilhosa, é assim, cara, tu não sabe o que fazer, continue a nadar. Continua. Tá. Vai, faz. O Sim. tempo Deus vai encaminhar, entendeu? Ainda mais isso falando para pessoas de fé, entendeu? A Sim. gente está, sabe, isso não é um sentido de um niilismo ou de uma coisa de um mundo sem Deus. Eu estou falando de pessoas que creem em Deus que age e que é Sim. presente na nossa vida. Se Deus que age é presente, ele vai dar sentido às coisas. Então, continue a Sim. nadar, vai fazendo. Mesmo que pareça nesse momento que não está fazendo sentido, em algum momento vai e você vai compreender, né. Isso acontece também bastante com as palavras mesmo, né, às vezes a gente Uhum. vê só um pedacinho do texto e não entende todo ele, porque É, ele está em construção. e outra, falando para universitários, né, mesmo nós aí, hoje, né, o nosso mundo, hoje ele mudou bastante. Hoje você não é mais determinado o resto da tua vida por causa de uma faculdade que tu fez com 17 anos de idade. Ou Sim. entrou com 17, 18, né? Hoje, eu, para ter uma ideia, minha primeira faculdade, comecei com 22. Eu Uhum. parei, eu depois, na época era segundo grau, eu não sabia o que eu queria fazer da vida. Eu não fui fazer qualquer coisa. Eu deixei. Aí um dia eu me descobri no design, comecei a trabalhar numa agência de propaganda, etc, etc. Aí disse, não, vou fazer a faculdade. Aí já fui para a faculdade como um profissional que já tinha passado pelo mercado, né? Então, depois, a história é a mesma coisa. Então, essas coisas não são fechadas. Assim, a gente tem que largar esse pensamento modernista dos blocos fechados, Sim. né? Da ciência separada e tal, e achar, olha, cara, sempre dá tempo de recomeçar ou começar uma coisa nova ou acrescentar outra coisa na tua vida. E isso faz parte da dinâmica, inclusive, do mundo atual, né? E acho que a gente tem Sim. condições de fazer isso. E diria mais, né? Que nós ainda vivemos condições totais de fazer isso no mundo contemporâneo, porque nós temos uma fé
que acredita no pleno recomeço o tempo todo, né? Sim, sim. A Aí é que nossa tá o fé, ponto, ela né? fala disso. Ela sempre é possível recomeçar e sempre é possível, né? A qualquer momento, pode já estar velho, idoso, ainda é possível recomeçar. E isso é maravilhoso. Isso para o mundo que a gente vive hoje é uma mensagem fundamental, né? Não, sim, concordo muito contigo. Porque, na verdade, depois que você faz um monte de coisa ou se enquadra, né, dentro de uma especialidade, vira um doutor ou um pós-doutor em alguma coisa bem específica, né, na molécula do não sei o quê, você percebe que o mundo não gira em torno daquela molécula e que talvez você possa ir para outra área e você fica com medo, né? Será que eu vou ter espaço no mercado? Ele é um pouco corrosivo nesse sentido, falando, nossa, eu vou ter espaço. Você realmente precisa ter fé no criador do universo, o teu pai, você é filho dele. E se ele trouxe outras coisas para o seu coração para, né, se lançar, é possível sim recomeçar, é possível olhar para um lado totalmente diferente, porque quando a gente olha de verdade, a gente olha para um Deus criador do universo, e nós como filhos, você acha que ele realmente limitou a gente dentro de uma caixinha profissional bem específica, da qual nós não podemos nos mexer, porque eu fiz escolhas específicas que é impossível voltar? Não, ele é o nosso mestre, nosso pai, nosso senhor, mas não é esse o intuito, porque seria, acho que, absurdamente massacrante para a nossa identidade fazer esse tipo de coisa, né, tipo, é definitório para a sua vida, essa é a sua carreira e acabou. Porque tem também isso, né, tem muita progressão de carreira, melhoria. Tá bom, você pode ir muito numa área específica durante muito tempo, mas pode ser que as coisas de repente mudem, né, Uhum. quanto acho que Isso, gerações isso é muito, passadas a galera tinha. isso é muito importante até para essa geração, que acho que é a mais ansiosa que o mundo já viu, né? Ansiedade ao Então, a extremo. ansiedade é um problema muito sério e a gente precisa, para eles, né, para você aí que tá com 20 anos na cara e acho que tem que decidir tua vida agora, não te preocupa, cara. Vai dar certo, tá? Vai dar tudo certo. O tempo do Senhor vai dar certo, Vai dar tranquilo, só certo. caminhe, porque viver é o importante nesse momento. E agora eu quero falar sobre Senhor. Se Jesus é o nosso Vamos lá. mestre, ele também é Senhor. Me Uhum. explica quais implicações existem, né, para nossa vida e nossa caminhada chamar Jesus de Senhor. Então, vamos lá. Para começar, da onde vem essa palavra Senhor, o que que ela significa? Eu sou historiador, a gente tem que entender os conceitos primeiro, né? Quando Que a bom, Bíblia porque eu fala sou em de letras e gosto disso. então, quando a gente fala de Senhor, essa palavra ela é uma tradução na Bíblia, no português, da palavra grega Kyrios. Kyrios no grego é Senhor, Senhor. Só que essa palavra Kyrios, ela era aplicada para quem? Essa é uma palavra que tem um sentido político muito grande, muito Uhum, forte. Ela era aplicada para o Basileu, que era o rei grego. Depois, no mundo greco-romano, ela é aplicada para o imperador, por exemplo, né? Então, o imperador ele é o Kyrios, ele é o senhor, né? Então, os reis locais são Kyrios. Então, essa terminologia ela foi usada já na Septuaginta e depois é usada no Novo Testamento inteiro, e principalmente por Paulo, substituindo a palavra que aparecia no Antigo Testamento para Adonai. Adonai é Senhor em hebraico. E Adonai, Senhor em hebraico, é a palavra que foi usada pelos copistas para substituir o próprio nome de Deus, Yahvé, o tetragrama que estava lá, por uhum, reverência. Então, toda vez no Antigo Testamento que aparecia a palavra Senhor, o que estava originalmente era Adonai, que substituía Yahvé, é o nome próprio de sim. Deus. Então, quando a Septuaginta substitui Kyrios na tradução para o grego, o Adonai ele traduz como Kyrios, quando Paulo chega lá no Conselho do Novo Testamento, e lá os autores dos evangelhos utilizam para Jesus o Kyrios, tem uma dupla referência. Tem a referência da Septuaginta, que já usava para Adonai, dizendo que Jesus está sendo chamado por um termo que tem uma autoridade divina aqui, que é Sim. relacionado a Deus, em primeiro lugar. Só que, em segundo lugar, ele está relacionado também a uma autoridade secular política que é do próprio rei local, do próprio imperador local. Uhum, Então, em certa maneira, quando Paulo fala que Jesus é o Kyrios e ele usa termos como evangelho, evangelium,
que é nas boas novas. Isso tudo são palavras utilizadas no contexto do Império Romano com sentidos políticos. Então, Sim, sim. o Evangelho é a boa notícia do quê? É o que aparece lá, a boa notícia da Pax Romana que o imperador Augustus trouxe, né, para o povo romano e para o povo do Império inteiro. Então, a boa notícia é a paz que veio por meio do imperador. E a paz do imperador é como? É uma paz imposta pelas armas. Então, Hum, quer dizer, é aquele tipo de paz, é a paz por meio da guerra. Tanto que é bem curioso. O imperador Augusto, quando atinge a paz no império inteiro, ele constrói um altar à deusa Pax, é uma deusa, né? E esse altar da deusa Pax é construído do lado do templo do deus Marte. Deus Marte é o deus da guerra. Olha que interessante. Então, a paz ela é conquistada por meio da guerra, da violência, a brutalidade. Então, uhum, este senhor Augusto, que tem o evangelho da Boa Nova, né, o evangelho da paz que traz, porque o príncipe da paz, Augusto, trouxe a paz ao mundo. Aí você já vai vendo os links com a figura de Cristo. Quando Paulo vai usar essa palavra evangelho, a Boa Nova, para os povos, essa Boa Nova é aqui, que nasceu o príncipe da paz. Só que o príncipe da paz não é Augusto, é Jesus. Ele é o verdadeiro Quírios, o verdadeiro Senhor. Quer dizer, vocês todos acham que o verdadeiro Senhor do mundo é o Augusto, o imperador, né? No caso, na época de Paulo não era mais o Augusto, era o Nero. Então, o imperador é o verdadeiro príncipe da paz, e não, o verdadeiro príncipe da paz é esse, o Jesus. Só que aí como é que Jesus. este príncipe da paz se comporta? Como é que não é apenas a questão de quem é o verdadeiro Senhor, mas qual é o gênero deste senhorio? Como é que funciona essa senhorio? E aqui usar outra palavra, o reinado dele. O que um Uhum, rei de verdade faz? E Jesus vem ensinar exatamente o que um senhor e um rei de verdade vem fazer. Então, quando ele contrapõe, Jesus fala isso, olha, os reis deste mundo, eles apenas querem dominar e tiranizar os povos. Ele chega a usar essa palavra, tiranizar. Eles querem dominar vocês. É isso que um rei faz. Eu, porém, vos digo: quem quiser ser o maior, que sirva a todos, etc, etc. E ele vai demonstrando, então, o que um rei faz. Um rei é aquele que vai servir o seu povo, e é isso que os reis do mundo são incapazes de compreender. Que sim, o que eles devem fazer como senhores é servir a nação que eles representam. E mais, como Jesus é o Messias, é o rei de Israel, ele é aquele que, representando o povo, ele morre no lugar do povo. Então ele é o maior servo de todos, que ele chega a ir à morte pelo povo que ele representa. Então o Jesus não vem apresentar apenas um novo conceito, um novo senhor do mundo, que é ele, mas ele vem uhum, apresentar um novo gênero, uma nova forma de senhorio, que é sim, por meio da cruz e é por meio do serviço. É o contrário, ele vira de cabeça para baixo a lógica do sim. mundo. Veio Então, ressignificar absurdamente. então, significa completamente tudo. E ele convida esses discípulos e todo mundo a participar de uma comunidade na qual ele é senhor, a quem ele serve, por quem ele morre, e viver uma comunidade diferente da comunidade do mundo, debaixo do senhorio de Cristo, que convida cada um a entrar na mesma lógica de reinado. E essa mesma lógica de reinado é o que? É também servir, é também, se Sim. necessário, morrer pelos outros, né? Então, é por isso que às vezes a gente lê tão mal textos, que nem Pedro, diz assim, vocês serão reis e sacerdotes, né? E aí, quando a gente lê esses textos, o cara lê, a gente parece que dá um tilt e você volta a pensar na forma mundana, quer dizer, nós vamos ser reis e sacerdotes, então nós vamos dominar o mundo e nós vamos mandar no mundo. E só que Não! essa é a lógica do César. Sim, Essa é a lógica do César. A lógica de Cristo, não. Se você é rei do mundo, você vai morrer por ele. Você vai você é servir a ele. servo. Você é servo dele. Então, Jesus, ele bagunça completamente a noção de senhorio, né, e de reinado em relação a nós. Ele nos convida a participar dele. E aí sim, ele vai ser, né, o nosso rei e o nosso senhor. Mas pelo exemplo do que ele nos faz. Né? É Sim, muito interessante nisso tudo que Deus, tudo que Ele faz conosco é a partir da nossa liberdade. Ele nos convida a participar disso tudo. Nunca é pela violência da imposição. Não, agora você vai e faça isso. Não, Deus nos convida.
Ele nos chama. E a gente docilmente acata a ordem do Espírito Santo. Né? Porque o mundo inteiro está nos condicionando, está tentando nos dominar, nos controlar. Deus não faz isso. Né? Deus, ele sempre nos chama a participação dócil daquilo que ele nos convida. Então essa noção assim de senhorio, ele envolve uma submissão plena a um modo de vida diferente. Sim. Ele não é apenas assim, é uma lista de coisas que eu posso e não posso fazer. O Evangelho não trata disso. O Novo Testamento não trata disso. Ele Não trata de um mesmo. convite a uma permanente reflexão dentro de um novo modo de vida no qual o exemplo supremo é Jesus, debaixo do qual eu estou. E Sim. aí a gente vai vendo essa relação que significa que tudo, na verdade, depende da circunstância. Eu já estou indo caminhando por um outro caminho, assim, mas é só para entender um pouco como é que funciona essa relação de senhorio. Não, Porque pode assim, falar, daqui a pouco eu faço milhões de comentários sobre a palavra domínio. porque assim quando você olha Jesus falando com o jovem rico, ele diz assim, olha, você vende tudo que tem, dá aos pobres e me segue e você vai ser salvo. Aí o jovem não vai. Aí os Uhum. discípulos comentam, né? Puxa vida, que pena e tal, né? E aí Jesus, olha, é muito difícil um rico entrar no céu. É mais fácil passar uma agulha por dentro, por baixo, por dentro de uma, aliás, um camelo por dentro de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Por quê? Por causa desse apego com esse ídolo da riqueza, esse mamon. Sim. Aí, depois ele encontra o Zaqueu. E Zaqueu, ele decide o quê? Eu vou vender metade dos meus bens. Você não vai dar tudo. Eu vou vender metade e dar aos pobres. E Jesus diz o quê? Salvação entrou nessa casa. Tá, mas não tinha que vender tudo? Não. Aí que tá. Não. Não é uma lista de checklist, vende tudo ou não vende tudo. Né? É uma disposição que você Do tem e que Jesus coração diz, mesmo. olha só, esse cara está dentro do reino. Então é isso, essa submissão ao senhorio de Cristo é um convite permanente a nós estarmos a cada atitude nossa refletindo de acordo com os padrões do reino de Deus. E o que isso significa em cada circunstância, ela não vai ser igual para cada pessoa. Ela vai Sim, variar. você vai ter que E é por isso que aprender a nós lidar com e por filtros, né? isso, Filtros. e por isso nós não temos o direito de julgar o outro pelo que ele está fazendo ou não está fazendo. Porque cada um vai Uhum. ter que descobrir na sua relação com Deus aquilo que ele vai ou não fazer. Exatamente. Esse ponto que você destacou aí na sua fala em relação ao Senhor não ter esse padrão, né, mundano de domínio, me lembrou, de uma teoria lá do Cunningham com o Bill Bright sobre influências, as áreas de influência, né. Eu gosto de pensar sobre esse tópico, sobre as áreas de influência, porque quando eu vejo os textos dos 2 e os materiais sobre isso, eles estão sempre falando sobre um posicionamento de serviço nessas áreas de influência. Então você tem as áreas na sociedade de modo geral e você se dispõe a ouvir aquilo que o Senhor tem chamado o seu coração para servir numa área. Então você não está sendo mandado, sei lá, para uma área de saúde para você exercer esse tipo de domínio, porque domínio vem de uma cosmovisão bem demoníaca, né, de você ir lá e dominar a área e escravizar todo mundo. Então, isso não. Quando você pensa nessa área de influência, você se desenvolver naquela área, você está indo lá para ser um servo do Senhor, seja numa área política, seja numa área de saúde, seja área de entretenimento, por exemplo, que é o que acontece, tem muitas áreas de entretenimento crescendo, mas isso não significa que você tem que transformar aquela área de entretenimento em algo especificamente bíblico, por exemplo. Não, talvez realmente você tem que desenvolver uma área artística de entretenimento interessante que o senhor está te chamando para fazer. Mas parece que fica meio engessado em alguns discursos essa área de: "Poxa, eu tenho que ir lá para exercer uma influência", e tá na cabeça da pessoa uma área de influência de domínio, de exercer lá e de mandar e fazer todo mundo ser formatado assim, né, Uhum. um formato cristão, recebe aqui a carteirinha. Não é isso, Uhum. porque Eu quando gosto nós oramos, o Makoto pode falar. Fujimura fala nisso no livro Fé mais Isso, Arte, né? É muito legal que sim. ele apresenta ali. Nesse e no outro também, uma teologia da cultura, né? Agora não me lembro qual era o nome do título do livro dele. Ele fala sobre essa relação, mas não é nem uma questão de influência, é uma questão do que a função do cristão de apresentar o belo.
né? Sim, Então é essa gostei desse questão que é fundamental, né? Num mundo desesperançado, você apresenta a beleza, né? E a beleza que justamente está na própria relação do reino, relação de Cristo e relação de Deus, né? E essa é apresentar o belo que funciona como esse testemunho dentro da cultura e não necessariamente uma questão de, eu tenho que influenciar ou eu tenho que ser, né? A gente gosta da outra palavra, como é que é? Pô, fugiu agora a palavra. Relevante. A gente tem que ser relevante relevante nessa na geração. sociedade. Eu acho que, cara, isso tudo é até um resultado final, mas de outra coisa que a gente está fazendo, né? De outra Uhum. coisa, que não é a preocupação de que eu tenho que dar um jeito de impor os valores cristãos à sociedade. Isso não é o Não. nosso papel. O nosso papel é o testemunho. É viver esses valores muito mais do que querer impor eles. Então, se realmente nós temos essa preocupação, né, por exemplo, com o próprio ambiente universitário, que nós temos aqui, vários grupos que participam, então, exercendo o nosso testemunho, servindo a universidade com o que é possível servir, isso realmente gera um maior impacto de influência ou de relevância, se de fato estivermos buscando isso. Mas se estamos buscando isso de maneira muito, humana e desse mundo, certamente não queremos dizer isso. A influência e a relevância provavelmente tem muito mais a ver com a conversa do nosso início em relação ao ego, ou a manifestação de quem eu sou aqui, né, e não realmente servir. Mas quando eu venho querendo servir de fato, eu não me importo se eu vou gerar uma influência relevante, não, eu vou fazer aquilo que o Senhor pediu para eu fazer. E pronto, se ele pediu para eu atuar aqui de maneira fiel nesse portão aqui servindo as pessoas, eu vou fazer aqui, vou Tinha um, continuar. tinha um pastor, um amigo meu, gostava muito dele, da Brasil para Cristo, pastor Daniel Pereira. Ele dizia assim para os alunos lá de música, né, o pessoal que estudava música, ele sempre tinha uma preocupação muito grande de eles se colocarem no seu lugar, né? Porque quem toca lá na frente da igreja está debaixo de uma tentação gigantesca, assim, de começar a achar que alguém tá num palco, tá no holofote e pronto, né? Então, Uhum. e é muito comum, muito comum. E aí ele sempre dizia assim: todo mundo é servo de Deus até ser tratado como servo. Aí alguém te trata como servo, aí aparece o Adãozinho e protesta, o reizinho lá de dentro protesta com, por que tá me tratando desse jeito, sabe com quem tá falando, não sei o quê. Se E é sente isso. bastante ofendido, né? Ofendido. Quer dizer, eu sou escravo, sou servo do Senhor, mas aí ele resolve te tratar como servo, tu fica bem furioso. Então, é isso. É uma luta constante, né, gente? Eu concordo. Mas enfim, a conversa tá boa e a gente conseguiu só conversar sobre esses 2 temas, mestre e senhor, e tá tudo bem. Pelo É visto, a isso, gente vai é ficar mais isso. ou menos por aqui. Mas eu gostaria de aproveitar que a gente falou sobre esse tema de ser mestre e senhor e o quanto ele é realmente relevante para essa geração de estudantes que muitos às vezes estão querendo realmente se tornar mestre, mas entendam, vocês, se seja lá qual for o dom que o Senhor está trazendo à tona na sua vida, entenda que você veio para servir, como a gente comentou nesse tempo todo aqui nessa conversa. Seja lá qual for, seja algo espetacular, sua voz assim digníssima de vários aplausos. É para servir, é para ministrar o coração de pessoas e apontar para Cristo, apontar para quem Jesus é. Então, existem variados dons, a gente falou brevemente aqui sobre ser mestre, mas nós só temos um Senhor, e esse Senhor nos deu um padrão para que a gente pudesse fazer como ele fez. E como ele fez? Ele amou as pessoas. Esse é o padrão do nosso Senhor, o amor aos filhos e aos irmãos que estão aqui. Não é um padrão que é, né, é todo concreto e nos deixa imóvel. Não, o padrão do amor é o melhor padrão que ele poderia estabelecer. Então, o padrão de amar as pessoas faz com que a gente sirva de outro jeito, que a gente sirva como Jesus serviria cada uma das pessoas ao redor com o nosso conhecimento, a nossa formação, ou não, ou até de verdade, se você fala com Cristo, conversa com Ele, você percebe que às vezes nem é para você fazer uma faculdade, não é para você entrar numa carreira acadêmica, talvez tenha outras coisas que o Senhor tem te chamado para fazer. E, poxa, não é porque a sociedade está falando faça várias faculdades que é isso.
né? Daqui a um tempo talvez existam várias outras instituições paralelas à universidade crescendo. Então, faz muito sentido você ouvir o que o Senhor tem ministrado ao seu coração e tem muito a ver com servir essa sociedade. Então, André, gostaria que você deixasse aí uma última palavra para quem está nos ouvindo e a gente já vai terminar o nosso programa aqui. Se quiser deixar o que você quiser, fale aí e abençoe a galera que está ouvindo a gente. Cara, é só acho que o resumo da ópera sobre que a gente está falando muito sobre ensino, estamos falando com universitários, né? Eu diria assim, primeiro lugar, em relação ao estudo, relaxa e curte a jornada, tá? Assim, um dos grandes males que nós temos hoje é que a gente nunca está vivendo o momento em que, o dia em que você está. Você está sempre trabalhando em busca de algo adiante. Então, eu preciso terminar a faculdade para depois fazer um mestrado, para depois fazer um doutorado, não sei o quê. E não, cara, a vida não é assim. Não. Você vive o hoje, vive o agora. Esse é o grande ensino do Eclesiastes, né? E de Jesus mesmo. Diz, olha, né, não sofra antecipadamente aquilo que você não está sofrendo hoje. Né? Não tem essa ansiedade. Né? Cada dia basta o seu mal. Né? Um dia as coisas vão dar muito errado, mas deixa para sofrer lá. Né? E a mesma coisa vale para essas coisas, sabe? A disciplina que tu tá fazendo, cara, aproveita o que ela tem de legal, sabe? Aproveita e aprenda, né? Desenvolva as relações de amizade na faculdade, sabe? Às vezes a gente encara como evangélico, encara a faculdade como esse campo missionário que eu tenho que ficar o tempo todo evangelizando. E, cara, às vezes a questão não é o evangelismo em si, a pregação em si. A questão é que a gente não é amigo de ninguém, sabe? Verdade. E o evangelismo no Novo Testamento, ele era uma comunicação que envolvia uma relação, um relacionamento. Você estava se relacionando com as pessoas. Então, no relacionamento é que flui isso naturalmente, não é algo impositivo que eu tenho que dar um jeito de fazer. Então, a gente tem que ser amigo das pessoas, tem que ter amizade na faculdade, a gente tem que sair junto, tem que comer um negócio junto, fazer que nem Jesus. Enquanto Jesus falava, o povo mastigava, eles estavam sempre comendo e bebendo junto. Então a gente tem que ter um relacionamento com as pessoas de verdade, sabe, de interesse genuíno. Né? Eu não estou querendo esse cara para levar para minha igreja, eu estou querendo ser amigo dele, entende? E aí Sim. A gente construir esses relacionamentos. Então uma das coisas é isso, sabe, viver essa experiência universitária, principalmente se ela for presencial, sabe? Por isso que eu tenho problemas com o EAD. Né? Apesar de ele ser necessário, ele é um paliativo. Ele é um Sim. paliativo, né? Podendo fazer um presencial, faz presencial e tenha relacionamentos. Né? E outra coisa também é essa relação angústia do futuro, sabe? Vai, só caminha e anda, Deus vai te direcionar com o tempo, vai dar tudo certo lá adiante, tá? Não viva menos angustiado, que as coisas vão dar certo, porque este mestre Senhor, ele sabe o que é essa angústia toda e ele anda com a gente. Esse é o principal. Muito obrigada, André, de verdade, por ter participado aqui com a gente. Espero poder te ver mais vezes aqui em Ministérios Pão Diário. Venha visitar a gente, venha ter tempo aqui. E também conhecer, né, toda a galera de universitários que tem conectado com a gente. Muito obrigado por compartilhar por servir, né, a gente compartilhando aquilo que o Senhor tem colocado no seu coração e tem te instruído nesse tempo, tá bom? Então a gente se vê na próxima. E para você que ficou até aqui, que Deus abençoe, vai lá conferir outros episódios, manda indicação aí pra gente, que a gente sempre ouve, tá bom? Tchau, tchau, Deus abençoe todos vocês, pessoal. Você acabou de ouvir o podcast Comunicast. Nos siga nas redes sociais, @comuni.conexão universitária e fique por dentro dos próximos episódios.